só queria dar um aviso inicial. Todos aqueles que estão regularmente matriculados no curso no IESIM, ou Peruíbe, ou aqui em São Paulo, está aberta a frequência de vocês nos trabalhos de desobsessão em ambas as casas, que ocorrem na quinta-feira à noite, tá bem? Então, a partir dessa semana, vocês podem começar a vir, começar a aprender, vocês vão aprender na prática o que é um trabalho de desobsessão, e aí que a gente vai conseguir observar quais são as propriedades que cada um já tem desenvolvido, que pode vir a desenvolver, tá? Em termos de incorporação, de psicoaudiência, enfim, todas as propriedades mediúnicas existentes a gente vai começar a observar em cada um de vocês, tá bom? Então, quinta-feira, a gente pede que as pessoas cheguem no máximo 15 para as 8 da noite, para 15 minutos para ficar quietinho, começar a ler o texto, para dar regular a vibração e conseguir começar o trabalho, tá bom? Então, a gente aguarda tanto o pessoal no Peruíbe como vocês aqui de São Paulo começarem a frequentar junto com a gente na quinta-feira. É um trabalho importante, fundamental para o desenvolvimento da casa e fundamental para todos aqueles que são médiuns, tá? É um jeito de você pegar seu perispírito, sua alma, tomar um banho de energia e sair daqui pronto para o que der e vier, tá bom? Então vamos lá, reiniciando, retomando o curso que a gente está fazendo esse ano. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da filosofia de Santo Agostinho, de como foi o desenvolvimento da igreja na época medieval e depois de Tomás de Aquino, tá bom? Então vamos lá, isso aqui tem que ligar também, senão não funciona. Vamos começar o período de Santo Agostinho, que vai de 354 a 430 depois de Cristo. Nesse período, a igreja começa a querer se organizar em termos filosóficos, porque o que existia até ali? Uma série de ideias sobre o Evangelho de Jesus, sobre os textos deixados pelos apóstolos, mas não existia uma estrutura filosófica atrás do conhecimento, e isso era importante de começar a se desenvolver. Pousou uma mosca aqui, mas até agora não tinha ninguém. Mosquito, sai daí, criança. Sai. A minha atrapalha. Bom, então aqui fala, a fé estava desordenada. Por quê? Você tinha vários focos, a gente viu, isso ficou bem frisado quando a gente, no primeiro semestre, começou a haver vários focos de estudo e de irradiação dos conhecimentos de Jesus. E o que aconteceu? Várias interpretações começaram a ser dadas de acordo com as características de cada localidade. Não existia uma uniformização. Por quê? Porque não existia uma estrutura filosófica de pensamento atrás daquele conhecimento. Então, é o que diz, a igreja nessa fase, o que acontecia? Na sua parte exterior, o que ela fazia? Pregava. E no interior, ela tentava, os clérigos daquela época, os que seguiam e pregavam, tentavam fazer um conteúdo teórico e filosófico em cima de todo o conhecimento deixado por Jesus. Mas aquilo estava começando a gerar muito problema. Por quê? Você não tinha uma escola filosófica em desenvolvimento, nenhuma escola filosófica que se adaptasse àqueles conhecimentos. Aí o que eles vão fazer? Qual que era o instrumento disponível na época? A gente vai voltar à filosofia da Grécia, a filosofia grega. Se vocês pegarem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que para que Jesus pudesse ter vindo à Terra, foi necessário existir Platão, Sócrates e Aristóteles. Os três grandes pensadores gregos, eles criaram uma forma de pensamento, uma estrutura filosófica de pensamento que possibilitou a vinda de Jesus e a exposição do cristianismo. Sem essa colocação, inclusive tem um texto no Evangelho, eu não vou lembrar do capítulo, por que Platão, os métodos colocados por eles não conseguiram ter continuidade? Porque não era o tempo. A humanidade ainda não tinha a mente desenvolvida suficientemente para que o conhecimento deles frutificasse. Então foi preciso vir Jesus, foi preciso a gente chegar à era medieval, né, quase mais de 1000 anos depois, para que esse conhecimento de Sócrates, Platão e Aristóteles fosse novamente reestudado e recolocado dentro do pensamento cristão. Tá? Aí sim conseguiu se estruturar. A base sempre vai ser Platão.
Bom, nós vamos chamar de patrística a filosofia cristã dos primeiros 7 séculos, ou seja, do ano 0 até o ano 699, que foram elaborados pelos primeiros patriarcas da igreja, pelos primeiros grandes padres, pelos primeiros pensadores da igreja católica. E consiste na elaboração doutrinal das verdades de fé do cristianismo, na sua defesa contra o ataque dos pagãos. Porque como uma nova doutrina que estava sendo colocada na humanidade, ela começou a criar resistência. E quanto mais forte é a teoria, quanto mais forte é a doutrina, mais resistência ela cria dentro da comunidade. E o cristianismo foi uma das que mais sofreu esse tipo de coisa. Você tinha os pagãos, você tinha os judeus que não aceitavam o cristianismo, então existiam muitas mentes pensando contra o cristianismo. Então, esse embate forçou com que o cristianismo se estruturasse. Aí a gente vai ver que a nossa estruturação não foi a melhor. Bom, os pais da igreja, eles mantiveram o conhecimento de Jesus, confirmavam e defendiam a fé, a liturgia que Jesus nunca tinha criado, isso tem que deixar bem claro. Criaram-se ritos que Jesus não colocou, tentaram manter a disciplina, criaram o hábito de decidir os rumos da igreja, e ao longo dos 7 primeiros séculos do cristianismo. Eu sei que o que eu vou falar agora, vocês podem me chamar de enlouquecida completamente, mas vai passar às 4 horas da manhã, da próxima terça-feira, se eu não me engano, no Cinemax, A Papisa Joana. É um filme fantástico, quem tiver TV a cabo põe para gravar. É um filme fantástico, inclusive de reconstituição de época. Ela, se eu não me engano, ela vira papa lá pelo ano 344, mas exatamente nessa época da igreja. Então fica bem claro ali os costumes sociais daquela época, como a sociedade se estruturava em pequenas vilas, como os pastores, os pequenos sacerdotes dos lugarejos trabalhavam, como era a educação das crianças, principalmente a separação entre homens e mulheres, e todo o processo desse ser que apesar de ser mulher, se traveste de homem para que ela possa estudar. E ela chega a ser papa. É muito interessante, a reconstituição de época é perfeita. A reconstituição da forma como a igreja pensava e de todo o questionamento que ela trouxe para o Vaticano, que ainda não era o Vaticano de hoje, mas estava em formação, mas já existia uma estrutura de bispos, arcebispos, cardeais. Então, todo o questionamento que ela começa a fazer em cima daquela estrutura e por que aquilo não estava voltado para a comunidade carente é muito interessante. Então, quem puder assistir, assista. Esse filme não existe para vender, eu já morri de procurar. Pode ser que se acha em pirata, mas eu também não consegui achar. Mas ele vai passar numa... É Cinemax, é um desses da TV a cabo. Mas vamos lá. Patrística, basicamente, o que é? Uma filosofia que ela é responsável pela elucidação dos dogmas. Então, baseada na filosofia de Platão, começa a vir um pensamento para explicar todos os dogmas que a gente viu o semestre passado, que a Igreja Católica começou a criar. E essa patrística é o que se chama hoje de tradição católica. Parte da patrística ainda sobrevive até hoje. A gente vai ver que hoje a Igreja Católica está mais baseada em cima da filosofia de Tomás de Aquino, mas a filosofia de Tomás de Aquino, a escola fundada por Tomás de Aquino, vai absorver boa parte da patrística, vai reformular alguma coisa, e essa patrística é chamada a tradição católica. Bom, quem era Santo Agostinho? Aurelius Augustinus, que era um homem, diz a biografia dele, que ele mesmo escreveu, de atos desregrados. Ele era mulherengo, ele saía, bebia até cair, até que um dia dá um estalo na vida dele, ele para e vira padre, aos 32 anos. Depois vira bispo na mesma cidade e começa a defender e a pregar o cristianismo, de uma forma muito boa, de uma forma fantástica, porque ele tinha uma mente privilegiada para a época dele. Bom, ele pega um momento muito pesado da história, porque o Império Romano estava caindo.
estavam acontecendo as invasões bárbaras, acabava a Antiguidade Clássica, tá? Então todo o mundo civilizado da época estava num processo muito grande de transformação. Por que ela desintegrou? Por que desintegrou? Porque o proletariado que mantinha as grandes sociedades, que mantinha as grandes cidades, o proletariado quebrou. E as tribos bárbaras começaram a invadir as grandes cidades. Começaram pelos campos, depois chegaram nas cidades e começaram a destruir. Os bárbaros não entravam como vai você, os bárbaros entravam destruindo as cidades, matando as famílias, matando os homens, deixando só as mulheres e as crianças. Era assim as invasões bárbaras. Opa! A gente pode dividir a patrística em 3 períodos. Aqui vai até o ano 200, que basicamente defende o cristianismo contra os adversários da época. E aqui dentro a gente vai ter os padres apologistas, como Justino Mártir. Depois a gente tem até 450, entre 200 e 450, é onde começam a aparecer os grandes sistemas filosóficos cristãos, como a gente tem de exemplo Santo Agostinho e Clemente Alexandrino. Depois até o século VIII, onde reelaboram-se essas doutrinas já formuladas. E o grande exemplo da época é o Padre Boécio. Também existe uma outra forma da gente classificar isso aqui. Por que essa classificação? Porque fica mais fácil para você entender, em função da história, o que aconteceu dentro da Igreja Católica. E essa aqui fica mais fácil. A gente pega o período anterior ao Concílio de Nicéia, que foi em 324 d.C., e compreende todos os escritos que apareceram entre o século I e o século IV d.C. O período niceno, que corresponde exatamente ao período do concílio, e os escritos surgidos no início do século IV até o final do século IV. E o período pós-niceno, que compreende o século V ao VIII. Tá? Percebe que o período niceno, ele fica... Por que ele fica um período pequenininho aqui? Porque aqui foi o início de todos os dogmas da Igreja Católica. Lembra do Credo de Nicéia? Lembra do documento que Constantino elabora e decreta o culto aos domingos? Então, uma série de coisas que se mantém até hoje estão exatamente nesse século IV. E exatamente esse século é um período estratificado, né, para estudo dessa filosofia patrística. O legado da patrística foi passado à escolástica. Nós vamos chegar na escolástica. A escolástica já tem a influência de Tomás de Aquino. Vamos lá. Esse era Santo Agostinho. Em 410 ele testemunha a queda de Roma. E em 430, o ano da morte dele, ele presencia o sítio da cidade de Hipona por Genserico, que era rei dos vândalos, e a destruição do poderio romano na América do Norte. Então ele vê, na África do Norte, desculpa, a América nem existia. Existia, não tinha sido descoberto. Então ele presencia toda a queda daquele... Lembra dos mapas que a gente via do Império Romano, quando a gente viu todo o processo de julgamento de Jesus? O mapa do Império Romano era praticamente toda a parte oriental, boa parte da Europa de hoje, e aqui chega-se a destruição de todo esse domínio. Tá? Então tudo aquilo que se entendia como sociedade ruiu. É a história se repetindo. Nesse mundo convulsionado, o que aconteceu? O que começou a aparecer? Várias heresias e cismas. O que eram as heresias? Voltando. As heresias eram os questionamentos que se colocava porque cada grupo cristão começava a pensar de uma forma diferente sobre a mesma questão. E os cismas eram aquelas verdades colocadas pela igreja, aquelas coisas que não se podia discutir e que as pessoas simplesmente não aceitavam e se dividiam. Cisma é divisão. Tá? E a gente vai chegar aqui à formação da igreja ortodoxa. E é em cima disso que Santo Agostinho começa a escrever. O interessante, pelo menos para mim, o que é interessante é que Santo Agostinho começa a escrever em cima de uma filosofia platônica bastante fechada. Ele não contradiz o conhecimento, nem o Credo de Nicéia, nem os concílios que tinham existido até agora,
até a época dele, e ele escreve tratados sobre o cristianismo fantásticos. Mas aí, século XIX, quando existe o trabalho, todo o trabalho feito por Kardec com os espíritos, Santo Agostinho é um dos espíritos que se manifesta. Tem vários textos dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que nós estamos falando aqui, tanto dele como Tomás de Aquino. Você começa a ver a mudança dele no plano espiritual, quando ele chega no plano espiritual e toma conhecimento com a doutrina dada por Jesus através do Consolador, que era o próprio Jesus ditando a Kardec as coisas. Ele retoma as coisas e se recoloca para a humanidade, né? Refazendo todo o conhecimento que ele mesmo tinha deixado. Então, se vocês tiverem curiosidade, percorram o Evangelho e peguem os textos ditados por Santo Agostinho e por Tomás de Aquino. É muito interessante. Pelo próprio Paulo de Tarso também, né? Bom, qual que é o núcleo do trabalho de Santo Agostinho? Fé e razão. Porque se o homem é um ser racional, o que você faz com a razão na hora que você discute a fé? A gente estava conversando isso um pouquinho antes da aula. O que você faz com a tua razão? Você se torna mais frio a hora que você desenvolve a tua fé pela razão? Não, é exatamente isso que você tem que fazer. O nosso objetivo é dominar os nossos sentimentos, dominar os nossos instintos. Não se deixar levar por paixões, porque a hora que você se deixa levar por paixão, você não pensa. Você reage sem pensar. Tá? Então, a hora que você consegue racionalmente desenvolver a tua fé, é essa fé que você vai ter. A tua fé não é instintiva. Você tem que desenvolver, você tem que pegar o teu lado racional, parar para pensar e falar, escuta, nessa situação, o que Jesus faria? Como é que eu resolvo essa situação com o que eu conheço do Cristo? Isso é racionalizar a tua fé. E é aí que você vai crescer. É a hora que você tem problema, é a hora que as coisas explodem na tua frente, que você fala, e agora? O que eu fiz de errado? Nada. São coisas que acontecem para que você cresça. É isso que a gente tem que ter consciência. Não é ficar que nem o garotinho lá do desenho, ó céus, ó dia, ó vida, ó dor. Né? Não é para ter crise de hiena. Né? É para parar, que nem ela fala, tem que parar, vai com problema? Para, pensa e vê. Não consegue? Senta e reza. Pede ajuda. Pede ajuda do teu mentor. Abre um livro, abre um texto de Jesus, abre o Evangelho, abre alguma coisa que te faz bem, que faz bem para a tua alma e para refletir. Que 5 minutos que você pare para resolver um problema não vai desabar o mundo. E que desabe. Não desaba, gente. Pior que não desaba. Eu já fui de arrancar cabelo por qualquer coisa. O Carlos, o marido da Ellen, fala, a dona Ellen fala que o Carlos não tem pavio. Eu não sabia nem o que era pavio. Né? Então, é um processo de parar para pensar. Você tem que ser racional? Tem. Porque se você não racionalizar esse processo de ver até onde você acredita em Deus e até onde você acredita que você é acompanhado por espíritos de luz, que você tem um mentor de plantão, que você quando se propõe a trabalhar, você tem zilhões de espíritos de luz que falam, vem criança que a gente ajuda. Cara, se você não tiver essa consciência, você não faz nada. Você não faz nada. A gente estava sexta-feira não, sábado, que mudaram os trabalhos, a gente estava fazendo cura à distância. Eu sei o que foi, que bobagem que eu fiz. O doutorador falou, vocês não têm noção do tamanho do trabalho de vocês. Eu falei, não tem. Realmente não tem. O que a gente acha que é uma coisa extremamente simples, a gente não consegue medir o reflexo disso em outros planos. O que a gente faz? Na nossa imensa ignorância, a gente faz. Com o quê? Com boa vontade, com amor, né? Dentro daquilo que é possível para cada um de nós. Né? Mas a gente faz sozinho? Não. A gente não faz sozinho. Né? A gente conta com uma legião de amigos, de irmãos de boa vontade encarnados, mas com uma legião muito maior de desencarnados. E como diz o doutor Adolfo, basta ter boa vontade. Né? E como ele disse uma vez também, se não tiver trabalhador, se for necessário, até as pedras trabalharão.
Porque o trabalho do Cristo tem que ser feito. E aí que você começa a raciocinar e a pensar, pombas, qual é o tamanho da minha fé? É aí que a tua fé é testada. E, né, a gente estava aqui, demorou para chegar o material, e alguém se desesperou? Não, estava todo mundo extremamente calmo, tranquilo. A gente só segurou o início por quê? Porque eu estava preocupada com o Peruíbe. Eu falei, segura por causa de Peruíbe. Tranquilo. A gente já ia pegar iPhone para gravar, qualquer negócio, a gente ia começar a gravar. Falei, mas tem Peruíbe, moçada, aguenta mais 5 minutos. Liguei, cadê você? Tô chegando, beleza. Saíram 4 loucos e saímos desembrulhando e montando tudo isso aqui. Montamos isso aqui em um tempo recorde de 3 minutos. Né? E está tudo funcionando. Por quê? Boa vontade, paciência, fé naqueles que permitem que essas coisas aconteçam. Né? E sabendo que a gente não está sozinho. E que esse trabalho é muito maior do que a gente possa imaginar. Mas vamos lá. Bom, fé e razão é um dos núcleos do trabalho de Santo Agostinho. Mas outra coisa, ele cria esse conceito de beatitude. Ele quer entender o que é essa beatitude, o que é essa felicidade eterna gozada pelos santos. Tá? Até um dia que ele certamente ele entendeu que não existem santos. Existem o quê? Seres que definitivamente entraram no caminho da luz e não retornam mais para as trevas. Né? Definitivamente assumiram um comprometimento com Cristo e dali para frente não tem mais o que se falar em fazer coisa errada. Vamos lá. Segundo ele, qual é o problema da felicidade? É toda a motivação do pensar filosófico, isso é, uma indagação à procura da beatitude. Então o objetivo dele é achar qual é o caminho que leva a uma pessoa se tornar santa. E é bacana a conclusão que ele vai chegar. Ele não vai encontrar o caminho dessa beatitude, o caminho de santificação, nos clássicos da igreja, nem no Velho Testamento. Ele vai achar em Paulo de Tarso, nas palavras de Paulo de Tarso. E qual o grande trabalho de Paulo de Tarso? Ele pegou o cristianismo, que Jesus colocou num nível filosófico bastante elevado, tanto que nós precisamos de quantos séculos para que o Consolador pudesse se manifestar? Precisamos de 19 séculos para que o Consolador viesse. Então ele vai buscar em Paulo de Tarso. Paulo consegue colocar o cristianismo no teu dia a dia. Fora da caridade não há salvação. Acabou. Então ele colocou no prático. Se você não conseguir levantar sua manga e trabalhar por aquele que necessita mais do que você, não tem o que falar. Eu posso falar todas as línguas da terra, mas se eu não souber amar, eu não sou ninguém. Então, você pode ter o conhecimento que você quiser, você pode saber todos os filósofos, você pode saber tudo de trás para frente. Se você não souber amar, se você não tiver na linguagem de hoje, né? Se você não tiver inteligência emocional, se eu não souber conhecer o meu irmão, respeitá-lo do jeito que ele é, aprender a amá-lo, porque todos nós temos erros e acertos. Se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo me aproximar do Criador. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Percebe o processo? Quer dizer, Paulo matou a charada há 2000 anos atrás. Vamos lá. Mas vem grandes pensadores e falam, opa, o Paulo estava certo. Claro que ele estava. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que conciliar essas coisas. Ele tinha que retornar à questão principal, ou seja, as relações entre razão e fé. E na hora que ele conseguia esquematizar essas coisas, ele conseguia demonstrar racionalmente a fé, racionalmente todo o conhecimento trazido pelo Cristo. Então, isso é colocar o conhecimento do Cristo em prática. Não é simplesmente só ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Não. Você colocar o conhecimento de Jesus em prática, o que é? Você reconhecer que se você não fizer aquilo, você está sendo errado, você está errado. Aquilo é a razão da tua vida. Não tem mais sentido não agir assim. Então, cada dia você quer saber um pouquinho a mais. Você quer conhecer o Cristo um pouquinho a mais, porque aquilo que você conhecia ontem, você já sabe que não dá mais para você chegar mais perto do Cristo. Então você tem que conhecer um pouquinho a mais. O que você conhece um pouco a mais, você se conhece um pouco a mais, você aprende a respeitar, você conhece o teu irmão um pouco a mais. Então você aprende a ajudar, você se deixa ser ajudado,
porque nós também somos doentes procurando o Pai, todos nós somos, né? E é esse o processo que Santo Agostinho começa a desvendar, né? Ele começa a falar da verdade revelada e da verdade lógica, religiosidade cristã e filosofia pagã. Então, ele começa a sistematizar um conhecimento, tá? Com bastante sentimento. Bacana o trabalho dele. E bacana é ler a biografia dele que ele mesmo escreveu, né? Que ele fala mal dele mesmo. Bom, ele vai explicar o dogma da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é o primeiro grande pensador que fala da natureza divina de cada homem, de cada pessoa. Por quê? Um dia nós somos pensamento do Criador, né? Um dia nós fomos criados pelo Pai, como sua imagem e semelhança. Cada um de nós tem dentro de si a centelha divina. Nós temos que seja um átomo igual ao Pai, mas o que? Nós temos que chegar e num processo de encarnações estão sendo dadas a nós as possibilidades de nós descobrirmos essa centelha divina, de nós colocarmos e manifestarmos essa centelha divina. E uma das maneiras da gente manifestar é seguir o conhecimento que Jesus deixou. Por isso que ele falava, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque não adianta, se você for tentar buscar esse conhecimento em outro lugar, você quebra a cara. A única hora que você vai conseguir acertar e falar, este é o caminho, é a hora que você pega a doutrina de Jesus e estuda. Não importa por que via filosófica, se pelo Espiritismo, se pela Igreja Adventista, não importa a religião que você for seguir. Importa você se predispor e reconhecer no Jesus o grande enviado dos céus, o grande mensageiro do Cristo planetário, para que a gente reencontre o caminho do Pai, que a gente perdeu faz tempo. Bom, Deus como mistério se revela no mistério da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos lá. A alma para ele é pensamento, que se exprime em conhecimento e ama a si mesmo nesse conhecimento. Qual é a confusão que ele faz aqui? Uma coisa que a gente só vai ter elucidado no século XIX, entre alma e espírito. Nós fomos criados espíritos, simples e ignorantes, né? Uma das primeiras questões do livro dos Espíritos. Todos nós somos criados espíritos simples e ignorantes. O que é a alma? Simplesmente o espírito encarnado. O espírito vestido de um corpo físico vai ser chamado de alma. Então, aqui ele se perde um pouco. Ele diz que a alma é pensamento. Não, a alma não é pensamento. O pensamento é um produto do espírito, encarnado ou não. Porque os espíritos desencarnados também pensam. Tá? Então, o pensamento é um produto do espírito e não da alma. Análogo a Deus, o homem reproduz o mistério da Trindade. Como? Conhecendo-se, conhece-se e se reconhece como a imagem e semelhança de Deus. E nesse processo de se conhecer a imagem e semelhança de Deus, ele vai cada vez mais profundo em si mesmo e descobre Deus. Lembra que Jesus ensinava, você quer buscar o Pai? Olha para o seu coração. Né? Olha para dentro de si mesmo. Você não precisa procurar Deus ali na esquina, nem numa flor, numa planta, num animal. Não, Deus está dentro de você. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança dele. Então, quanto mais você se conhecer, mais você vai conseguir colocar para fora o ser divino que você é. Que cada um de nós tem. Que cada um de nós é. O problema é que nós temos que manifestar isso. Não é simplesmente, não, tá, legal, eu sou legal, mas não faço nada para manifestar isso. Continuo fazendo um monte de coisa errada. Então, esse é o processo de transformação que a gente tem que levantar a manga e começar a fazer. Agostinho, então, concebe a unidade divina não como vazia inerte, mas como plena, vive e guardando dentro de si a multiplicidade. Ou seja, se cada um de nós é a imagem e semelhança do Pai, né? Ele guarda em si a nossa multiplicidade, porque se ele é filho, se nós todos somos filhos dele, a gente pode imaginar, numa imagem bem ruinzinha, que ele é muito acima de todos nós e engloba a todos nós. Porque cada um de nós é uma centelha do Pai. Mas não tenha dúvida, se a gente juntar todas as centelhas divinas, não vai dar o Pai. Ele é um ser muito mais além. É que nós ainda, um outro grande erro aqui, o que é? Tentar
na esfera que nós estamos, num planeta de provas e expiações, no nível de evolução que nós estamos, que ainda é muito baixo, tentar conceber a imagem de Deus. O máximo que dá para a gente chegar mais ou menos perto é a concepção da imagem de Jesus e a concepção da imagem do Cristo. Um pouco mais para lá já fica bastante difícil, porque a nossa própria condição evolutiva não nos permite. A nossa mente não tem expansão ainda para chegar lá. Tá? Mas isso é um dos grandes questionamentos que Santo Agostinho vai fazer. Deus compreende 3 pessoas iguais e da mesma substância, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. A gente sabe que nós somos feitos, nós temos a mesma substância do Pai, mais ou menos, nós temos uma centelha divina dele. Mas nós não temos a mesma substância dele, nós não temos onisciência, nós não temos onipresença, nós não temos o conhecimento de tudo. Nem mesmo Jesus, o Filho, ele falava, eu sou filho, né? O Pai é a essência divina em sua insondável profundidade. O Filho é o Verbo, a razão ou a verdade. O Filho é o Verbo, sim. Por que é o Verbo? Porque ele é o ser que cocria junto com o Pai, né? Que tem o poder não é a palavra certa, que tem licença do Pai de manipular os elementos universais para a formação de um planeta, para a condução de uma humanidade. Tá? Nisso sim, ele é Verbo. A razão é a verdade através do qual Deus se manifesta. Deus se manifesta através de todos nós. Se nós nos permitirmos. Como Jesus falava, o que eu faço, todos vocês podem fazer isso aí até mais. Tá? Ele nunca se colocou acima da gente. Pelo contrário, cresça, criançada, que vocês vão poder fazer mais do que eu. Né? A evolução dele não é inatingível. E essa é uma imagem falha que nós recebemos na nossa educação. Eu gosto dessa imagem que ele faz. O Espírito Santo é o amor. Nessa concepção dá até para aceitar. Mediante o qual Deus dá nascimento a todos os seres. Deus dá nascimento a todos os seres por amor. Por amor a nós. Agora, o amor não é um ser especial. O amor é uma lei que Jesus veio colocar na terra. Né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este pensamento teria que ter nos norteado desde 2000 anos atrás até hoje. Certamente se a nossa fichinha tivesse caído naquela época, nós teríamos construído uma humanidade muito melhor daquela que nós temos hoje. Nós teríamos um planeta totalmente diferente, mas a gente ainda não chegou lá. A teologia dele tem contradições profundas. Já começa aqui, que ele não consegue discernir o que é alma e o que é espírito. Por quê? Porque ele mistura neoplatonismo, quer dizer, as ideias de Platão revistas pelos seus seguidores, com ideias tradicionais da religiosidade popular. Ele tenta pegar todo o conhecimento de Platão e encaixar, fazendo um sistema mais ou menos harmônico, filosófico, do pensamento cristão. Era essa a missão dele, né? E aonde isso se reflete muito? No conceito que ele tem de predestinação. O que ele diz nesse conceito? Que Deus é livre para oferecer a salvação a quem quiser. Mas Deus está limitado aos atos sacramentais colocados pela Igreja Católica. Papai do céu me acuda. Primeiro, Deus dá a salvação a quem Ele quiser. Se Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, que Pai é esse que dá a um filho, dá o direito de salvação, dá o direito de retornar à casa dele, e ao outro não? Você vai pagar o resto da vida no inferno, vai ferver no inferno por toda a eternidade. Isso não é Pai. Essa não é a concepção de Pai que a gente tem na cabeça. E não foi essa a concepção de Pai que Jesus trouxe. Então, esse conceito de predestinação é uma das coisas que vai manchar muito a Igreja Católica aqui dentro. Vai manchar o pensamento cristão. Por quê? Se não é a todos que ele vai oferecer a salvação, você começa a jogar medo na humanidade, a jogar medo nas pessoas. Opa, então se eu não me comportar assim, assado, eu não vou poder me salvar. Então você não muda o seu comportamento porque você reconhece que o seu comportamento está errado. Não, você muda o seu comportamento porque senão você pode não se salvar. Você pode ser excomungado pela igreja.
Então é uma relação de medo que não leva a humanidade a lugar nenhum, não faz com que você cresça racionalmente. É uma relação irracional aqui, porque você deixa ou faz alguma coisa por medo e não pelo conhecimento que você chegou pela tua razão, tá? Então aqui é um problema. Definição de pecado para ele: uma transgressão da lei divina, perfeito. Na medida em que a alma foi criada por Deus para reger o corpo. Não. Deus criou o espírito. A alma é o espírito encarnado. O espírito precisa do corpo para que ele possa evoluir. Não há outra maneira do espírito evoluir a não ser passando reencarnações a reencarnações. Uma de cada vez. Esse é o processo natural de todo o espírito. O próprio Jesus um dia encarnou em algum planeta e chegou até a fase de ser anjo. Para reger o corpo, e o homem, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, inverte essa relação, subordinando a alma ao corpo e caindo na concupiscência e na ignorância. Ok, a hora que o homem faz mau uso do seu livre-arbítrio, não opta por conhecer e colocar em prática as leis de Deus, o que ele faz? Ele subordina a alma ao corpo. O que acontece? Começam a aparecer as doenças, começam a aparecer os problemas, a tua alma começa a emitir sinais e fala: criança, você está fazendo coisa errada. E você tem que aprender a ler esses sinais. A hora que começa a dar tudo errado, a hora que você começa a não ter objetivo na vida, né? Aí você começa a medir: mas no que eu acredito? Qual que é o tamanho da minha fé? É simples. A hora que um ser muito amado seu parte daqui para o plano espiritual, qual é a reação? Qual é a reação que cada um de nós tem? Me questionei muito disso, pai. Né? Exato. A sensação que eu tive foi tirar no meu chão. Eu falei: mas peraí, qual o tamanho do meu Deus, né? No que eu acredito? Eu acredito que a vida continua? Então, se eu acredito que a vida... É nessa hora que você tem que mostrar no que você acredita. Não só para você mesmo, como para todo mundo. Então não adianta aquele desespero todo e todo mundo arrancando os cabelos. Quando eu cheguei na minha casa, no dia do enterro do meu pai, e eu avisando todo mundo: o pai vai desencarnar. O pai, ninguém botou fé. Meu pai foi internado num domingo e faleceu numa quinta-feira de manhã. Não deixei fazer velório, enterrei meu pai às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, estava todo mundo na minha casa. E eu fui a última a chegar em casa. Eu entrei, irmão, cunhada, 7 sobrinhos, cada um jogado para um lado, todo mundo com cara de enterro. Eu falei: peraí, moçada. Eu entrei, eu abri a porta, abri um dos meus sobrinhos. Peraí, foi meu pai que partiu. Não, gente, nós temos que continuar. Eu falei: ô fulano, pegando os meus sobrinhos, pega o telefone e pede pizza. Minha mãe: que isso? Eu falei: escuta, nós não vamos comer? Tem alguma coisa na geladeira? Não. Então, bicho, pizza e Coca-Cola, vamos embora. Nossa, baixou pizza. Minha mãe: não vai ligar a televisão, nós vamos ouvir o Jornal Nacional, nós vamos ouvir música. Escuta, meu pai vai querer que a gente continue a vida, não que a gente fique se arrastando. Foi um cano, todo mundo olhou para minha cara: quem é isso? Qual é o tamanho do teu Deus? No que você acredita? Né? Que os mortos cuidem de seus mortos. Que os espíritos de luz cuidem daqueles que desencarnaram. Você tem que continuar. Você tem que continuar a tua vida naquilo que você acredita. E é nessas horas que a fé é testada. É nessas horas que você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta a gente ficar falando, lendo, escrevendo, ou o que seja. Você tem que pôr em prática aquilo que você aprende. Senão não dá, gente. A gente não cresce. É o único jeito de crescer. Como diz o doutor Adolfo, né? É criar musculatura. Vamos lá. Bom, outra coisa que ele fala: no estado da decadência que se encontra, a alma não pode salvar-se por suas próprias forças. A queda do homem é por causa do livre-arbítrio. Sim, a nossa queda é por causa das nossas decisões erradas. A hora que você opta em não ajudar alguém, ou você opta em sair daqui e encher a cara de cerveja numa noite, ou você opta em ir para uma rave, sei lá, você opta por fazer uma série de coisas que não trazem nada de bom para o teu espírito, isso é o teu livre-arbítrio. Ok?
mal usado. Então, você cai. Claro que você cai, porque você entra em contato com energias inferiores. E você começa a ser acompanhado por espíritos que têm essa mesma energia. Bom, aí ele conclui com isso, então, que a salvação não é apenas uma questão de querer, mas poder. Esse poder é dado a todos. Jesus nunca deixou, voltando sempre ao Mestre, Jesus nunca deixou de atender ou de curar qualquer ser que o procurava. Né? Desde dos fariseus, saduceus, a prostituta que se apresentou na frente dele, o que ele fez? Vai e não peques mais. Ou seja, foi o que ele pediu, livre-arbítrio. Está sendo mal utilizado? Passa a utilizar bem, caminha, mas não peques mais. Não é porque eu estou mostrando para você agora um caminho novo que ali na frente você faz a curva e começa a fazer bobagem de novo. Não, coloca em prática aquilo que você aprendeu. Muda a tua vida. Então a salvação é uma questão de querer, sim. É opção nossa. A opção de seguir Jesus, a opção de, que nem diz a brasileira, eu quero ver meu mestre, eu também quero ver meu mestre. Então caminha, cara. É você que tem que querer. Ninguém pode querer por você. Não é o fato de Jesus ter sido crucificado, que os nossos pecados foram pagos. Por que ele é responsável pelas minhas bobagens? Ele não é. Quem é responsável pela minha bobagem sou eu, mas ninguém. Eu não posso transferir essa responsabilidade para ninguém. Né? Então vamos lá. Segundo Agostinho, nem todos os homens recebem a graça das mãos de Deus. Como que não? Ele não é pai. Ele dá a todos as mesmas oportunidades. A velocidade com que você aproveita essas oportunidades, que você consegue evoluir mais rápido ou menos rápido, depende de você. Apenas alguns eleitos, falar em eleitos para Deus, falar em eleito para Jesus, nossa, ele fala, começa de novo, moçada, está errado, não existem eleitos. Existem aqueles que querem seguir, existem aqueles que dizem, eu topo a briga, eu vou em frente. Jesus aceitou passar pelo que passou, Maria aceitou vir e criar o ser que depois seria o grande médium do Cristo. Eles foram eleitos? Não. Não. Eles se colocaram à disposição do Cristo para que essas coisas acontecessem no planeta Terra. Assim todos os outros. Agostinho também aceitou essa função. Ele não conseguiu ter o discernimento completo, mas depois ele vai se recolocar todo o seu pensamento nas obras de Kardec. Fantástico. Vale a pena procurar. Outra coisa que não se fundamenta de acordo com os espíritos. O mundo foi criado de uma só vez. Não. Lembra que Jesus falava, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Né? Se vocês estivessem fazendo curso de quarta-feira, juro que eu falo rapidinho isso. Os buracos negros, né? O que são os buracos negros? Todo o processo de renovação energética daquelas coisas que não servem mais para o nosso universo, passam pelo buraco negro e são jogados em outra dimensão ou em outro universo, que está a informação. Né? Então o que acontece? Um vir a ser dessa energia constante. Então na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier estava certo. Então esses buracos negros pegam essa energia que já não serve mais para o nosso universo, renovam essa energia e colocam à disposição em outro universo. Então, ou seja, para cada buraco negro que existe teoricamente um buraco branco por onde toda essa energia renovada sai e começa todo o processo de criação de um outro universo. Tá? Então, não existe isso de tudo foi criado de uma só vez. Não. O nosso universo ainda está em expansão. Se a física prova que o universo, que as galáxias estão se expandindo, que o universo está se expandindo. Então, se ainda está se expandindo, existe criação. Todos os seres foram criados de uma só vez e são que nem germezinhos que uma hora vão despontar. Não. O Pai continua criando. Novos seres continuam sendo criados e começam o seu processo de evolução, assim como nós já começamos um dia. Né? Essa é, para mim, uma das coisas mais fantásticas das leis de Deus. O homem situa-se logo abaixo dos anjos. Logo abaixo é forçar um pouquinho.
Mas a escala que existe, pega a questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala que existe desde da tua fase inicial como ser racional, como ser nominal, até você chegar à angélica, cara, tem um caminho bom para percorrer. A gente está começando aqui os degrauzinhos. Tem encarnação pra caramba ainda para a gente chegar perto dos anjos, perto. Né? Quanto mais para fazer parte. Um dia a gente chega lá, mas não dá para saber ainda quando. Logo, composto que é de alma espiritual e simples, e de corpo, material e organizado. A alma espiritual é simples e ignorante, ela foi criada, o espírito foi criado simples e ignorante. E cabe a gente, pelo nosso livre-arbítrio, optar por querer crescer. Essa é a opção de cada um, querer crescer, querer aprender, querer, como me disse o Dr. William uma vez, querer reconhecer cada vez mais no universo as leis de Deus e a manifestação do Pai no universo. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, sim senhor, vamos lá. A origem da alma é um problema que Santo Agostinho não consegue resolver. Esse problema só vai ser resolvido com a codificação de Kardec. Porque é a hora que os espíritos falam para a gente que nós somos criados espíritos simples e ignorantes e começamos escalas, começamos fases de encarnação para que a gente possa evoluir e chegar até a esfera angélica. Tá? Isso você depende de todo o Livro dos Espíritos. Se confessa incapaz de resolver e, apesar da influência de Platão, não julga a matéria má em si mesma, nem a união da alma ao corpo um castigo. Realmente, nada é mal. Nós criamos a maldade. Por livre-arbítrio usado de forma errada, nós criamos a maldade. Deus não criou o bem e o mal, nós criamos a maldade. Tá? A nossa força de pensamento mal empregada criou um monte de coisa errada no universo. E nós vamos ter que pagar até o último J, como dizia Jesus, por tudo aquilo de errado que nós criamos. Então não dá para reclamar a hora que alguma coisa dá errada para nós. O que nós estamos trazendo lá de trás? Aceita, pede perdão e segue em frente. Vamos lá. Em tese, o corpo não é prisão da alma. Não é. O corpo é instrumento de manifestação do espírito para que ele possa evoluir. O pecado é que aprisiona o homem à matéria, da qual ele deve se libertar pela vida moral. Veja, não é porque você peca que você encarna. Você peca para que você encarna para que você possa evoluir. O pecado é o mau uso do teu livre-arbítrio. Tá? Você encarna, não é... Às vezes a encarnação compulsória, mas você não encarna com um castigo. Você não encarna porque você está devendo demais. Você encarna porque você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu no mundo espiritual e porque você precisa evoluir. É uma chance de você evoluir de uma forma mais rápida e de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque, como diz o Dr. Adolfo, não adianta só ficar sentadinho na sala de aula o resto da vida. Você tem que levantar a mão e começar a trabalhar. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui encarnado. Trabalhando. Vamos lá. Proporcional ao ser, só o bem é positivo. O mal não passa de uma privação decorrente do mau uso da liberdade. Sim. O mal é uma privação do quê? Da luz. O mal é uma privação da aproximação de espíritos de luz que podem te intuir as melhores decisões, ao melhor caminho a ser percorrido. Esse é o mal, mas criado pela gente mesmo. O pecado submete a alma ao corpo? Não. E decaída não pode a alma salvar-se por suas próprias forças? Claro que pode. Muito simples o exemplo. Pega no nosso lar, a hora que o André Luiz está no umbral e ele tem uma hora que ele não consegue mais, as forças dele estão assim por um fio, ele não consegue quase que nem se levantar, nem caminhar, ele está todo sujo de lama, ele não consegue tomar uma água pura, ele bebe lama. E ele faz uma oração a Deus, ele pede ajuda. Na hora que ele pede ajuda, o que acontece? Ele vê os trabalhadores de nosso lar chegarem perto dele e oferecerem ajuda. Então, a alma não pode salvar-se? Pode. Desde que ela reconheça que ela precisa de ajuda, Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui.
A hora que nós chegamos aqui no dia de atendimento, agora aos sábados, os espíritos fazem um levantamento da tua ficha clínica e passam para o mentor que estiver atendendo aqui dentro da sala. Na hora que você passa pelo médico, ele sabe exatamente o que você tem, em todas as áreas da medicina. É passar numa ficha completa. É como se fizesse um check-up. Aí ele pergunta para você, o que tem você? Por que ele pergunta o que tem você se ele sabe o que você tem? Não era mais simples ele chegar lá e te tratar? Não. Você tem que saber aonde você precisa de ajuda e se você quer ajuda. Então você tem que se permitir ser ajudado, ter a humildade de reconhecer, olha, eu estou com dor nas costas, eu estou com rinite, sei lá, qualquer coisa. Teve um dia, faz umas 2 ou 3 semanas, eu passei a semana inteira com a coluna estourada. Aqui no ombro eu não me aguentava em pé. Aí o doutor Adolfo passou, tal, não sei o quê, daqui a pouco chegou o doutor William. O doutor William passou para atender uma pessoa na maca, né? Tudo bem, Sônia? Falei, tudo. Ele olhou para minha cara como me disse, tá tudo bem. Tá. Eu falei, tá legal, eu sei. Minha coluna tá estourada. Cara, ele me enfiou umas 10 agulhas na coluna. Eu vi estrela. Mas que eu melhorei. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. O porquê que eu tive a dor na coluna, eu entendi. Mas eu não conseguia me livrar da dor na coluna. Era um efeito físico de um problema espiritual. Mas eu não conseguia resolver esse problema. Então falou, opa, pede ajuda. Né? É isso que às vezes a gente fala, não, eu consigo. Não, nem sempre. Né? Por isso que a gente vive em sociedade. Vamos lá. Sem a graça é possível conhecer a lei, mas não é possível cumpri-la, não. O que é a graça aqui? A graça é sem ser reconhecido por Deus, sem ser salvo, sem Deus reconhecer que eu posso ser salvo, eu não posso cumprir a lei, nem posso conhecê-la. Lógico que pode. Senão aqui, se eu acreditar nisso, eu vou acreditar que o Pai criou um sistema que eu não posso chegar perto dele. Para alguns é impossível chegar perto dele, não é essa a verdade. Tá? A graça não elimina a liberdade, não, mas a restaura em sua eficácia, tornando-se capaz de fazer o bem e evitar o mal. Sim, a graça aqui entendida, a prática das leis de Deus, se você se treinar, se você se colocar à disposição e se você cumprir as leis de Deus, sim, você se torna capaz de fazer o bem e você evita o mal. Por quê? É dando que se recebe, né? Francisco de Assis já dizia. Se você quer ser amado, doe amor. Se você quer ser paciente, seja paciente com os outros. Né? E São Francisco ainda falava mais ainda, né? Pai, permitir que eu vá primeiro consolar antes que eu seja consolado. Porque ele entendeu que a hora que ele se doa ao outro, naquilo que o outro precisa, na verdade quem está recebendo é ele. É esse intercâmbio de energias que a gente não consegue se conscientizar. E a gente começa a se fechar, e aí sim, aí você começa a se bloquear, aí vem doença, aí vem dor, aí vem um monte de problema que você não consegue resolver. Por quê? O nosso entendimento está errado. Se o pecado é a ruptura com Deus, a gente, uma ação nossa não rompe a nossa relação com Deus. Pelo contrário, Deus é paciência total e infinita. Né? Ele fica esperando, a parábola do filho pródigo. Né? A hora que o filho foi, partiu, deixou a casa do pai, a hora que o filho voltou e fala, pai, eu estou aqui, o que aconteceu? O pai faz uma festa. É a mesma coisa Deus. Ele nunca nos abandona. Nós é que o abandonamos. Ou achamos que o abandonamos. Né? Nós é que falamos, agora não vai dar, deixa eu seguir por aqui. Então não existe isso. Ruptura com Deus. E a precipitação da alma na matéria. A vinda da alma à matéria é para a evolução. A religião será o contrário. O desligamento da matéria e o encaminhamento da alma na direção de Deus. A religião, sim. O que é a religião? Todo estudo filosófico que permite uma ligação, um retorno à casa do Pai. Tá? Nessa noção, sim. O cristão será realmente um filósofo, pois a felicidade, única razão de filosofar, só ele a pode alcançar, pois conhece o verdadeiro bem, fonte de toda a beatitude. O cristão, sim, porque aqui se vale a máxima do Cristo, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então, se você entender aqui o cristão, aquele que se dedica a estudar os ensinamentos de Jesus, sim. Só mediante esse estudo é que você vai ser capaz de falar de Jesus, e só assim você pode alcançar e entender o que é o verdadeiro bem e chegar um dia, talvez, a ser feliz o tempo todo, né? Naquele conceito de beatitude que Santo Agostinho pregava. Vamos lá. O cisma entre Oriente e Ocidente. Onde é que isso vai começar? Início do século IX, o que acontece? Lembra, imagina o mapa da Europa, né? Você tinha todo o Império Bizantino de um lado e o Império Romano do outro. O que acontecia? Do mesmo jeito que cresceu a igreja cristã no Ocidente, cresceu também no Oriente, e lembra que a gente viu no Oriente tinha crescido um pouquinho mais rápido. E eles tinham os seus bispos, os seus arcebispos, os seus clérigos, né? Em todo o Oriente. O que acontecia? Começaram a questionar a orientação do papado romano. Por quê? Imagina, a expansão naquela época, você imagina toda a parte norte da Europa e da Ásia hoje. O que acontecia? A distância entre as pessoas era muito grande. As distâncias eram percorridas a pé ou a cavalo. Você não tinha um meio de comunicação rápido e preciso. Então, o que acontecia? Muitas questões, muitos questionamentos não eram resolvidos a tempo de você não ter uma discórdia nos grupos, né? E, de repente, as decisões que todo o papado romano tomava não tinha muito a ver o que acontecia no Império Bizantino. E eles começaram a brigar. Começaram a não se entender. O resultado, o que foi? Uma divisão prolongada entre o ramo ocidental e o ramo oriental da igreja cristã. O que acontecia? Existia um patriarca em Constantinopla que tinha mais ou menos, era o equivalente ao Papa hoje. E esse patriarca de Constantinopla, ele administrava todas as igrejas do Oriente. E eles começaram a discutir até onde eles eram obrigados ou não a seguir toda a determinação do Papa em Roma e a autoridade também do imperador. O que acontecia? Até Niceia foi tudo bem, eles aceitaram. A gente chegou a falar nisso, mas já no concílio seguinte, a Igreja Ortodoxa já começou, toda a parte oriental começou a questionar várias coisas que foram colocadas nos concílios. Bom, essas questões começaram a ser levantadas pelo patriarca Fócio, da Igreja Bizantina, que começou uma disputa, né, entre quem sabia mais ou quem melhor decidia os questionamentos. E isso vai ter um pico em 1054 com esse patriarca Miguel Cerulário, que levou a discussão a um ponto crítico que chegou à quebra entre a Igreja de Roma e a Igreja Bizantina. Nascia aqui a Igreja Ortodoxa. Tá? Aí depois, em Henrique VIII, que eu esqueci de olhar qual é a época, vai nascer a Igreja Anglicana. Por quê? Porque Henrique VIII queria dissolver o casamento dele, ele pede para Roma dissolver o casamento, Roma não reconhece, ele precisava de um filho homem para continuar a dinastia dele. O que ele faz? Ele cria uma igreja própria, ele cria uma religião própria, nem ligada aos bizantinos, nem ligada a Roma, cria uma igreja própria para que reconhecesse que o casamento dele podia ser desfeito e ele pudesse casar de novo. Olha a loucura humana onde chega. Mas vamos lá. Bom, houve um período de trégua entre os dois grupos no início do século XV, mas essa divisão existe até hoje. Tá? Inclusive hoje a Igreja Ortodoxa é considerada uma das que mais se prende ao cristianismo primitivo, aos ritos iniciais do cristianismo, do que a Igreja Católica. Se você assistir a um casamento na Igreja Ortodoxa, muito interessante, tem vários, como é que eu vou chamar? Vários rituais dentro do sacramento
que são muito interessantes. Eles pegam o noivo e a noiva, fazem eles darem volta para que eles comecem a aprender a andar juntos. Existe todo o significado dos rituais ortodoxos, é muito interessante. Bom, por toda a era medieval, a Igreja Católica manteve o monopólio do Ocidente Europeu. E a Igreja Ortodoxa vai manter do Oriente. Pertencer à Igreja Romana era questão que não era discutida. Você nasceu, você era cristão romano. Não havia lei ou costume que permitisse alguém renunciar a isso. Você nascia, você era cristão romano. Esse domínio não se estendia à Rússia ou aos Balcãs, onde estava a Igreja Ortodoxa, nem a todo o resto, mas em todo o resto da Europa, a Igreja Romana mantinha seu poder. Qual era a premissa da Igreja Católica naquela época? Que a raça humana suporta uma enorme carga de pecado. Até aí, tranquilo. Parte por quê? Herança de Adão e Eva. Coitado do Adão e da Eva. Né? Tenha paciência. Né? Agora, pecado é hereditário. Pô, estamos lascados, né? Quer dizer, você não é responsável só pelas coisas que você fez, você é responsável pelas coisas que seu pai fez, seu bisavô, e aí você vai. Não dá, não é por aí. Em parte é considerada a consequência dos maus atos de cada um. Sim, se você considerar pecado como isso, sim. Aí dá para aceitar. Pois embora Deus tenha dado conhecimento do bem e do mal, Deus não deu o conhecimento do mal. O mal é criação nossa. Deus ensinou a amar, né? Através de Jesus. E a liberdade de escolher entre ambos. Você não tem liberdade de escolher, gente. Esse que é o problema. O mau uso da liberdade é que te faz fazer o mal. Você tem que reconhecer que a única forma de você crescer é ser bom. Ser bom como? Ser bom é ser bonzinho, aceitar tudo, ó céus, assim, tranquilo, assim. Não, Jesus não ensinou a gente a ser um bando de pateta. Pelo contrário, ele pediu que nós sejamos seres de decisão. Que nós saibamos falar sim as coisas corretas e não as coisas incorretas. Né? Jesus pediu posição. Jesus pediu que a gente levantasse as manguinhas e falasse, vamos trabalhar. Somos todos irmãos, vamos trabalhar. Mas é para parar de fazer coisa errada. Sem assistência divina, os homens sempre sucumbem às tentações maléficas. Não existe a falta de assistência divina. Isso tem que ficar claro nas nossas cabeças. Não existe a falta de assistência divina nem por um momento. Tá? Eu fui questionado outro dia por um dos espíritos do trabalho de quinta-feira à noite. E a hora que você fica chamando, você fica chorando lá na sua casa, cadê Jesus? Está do meu lado, sou eu que na minha falta total de fé, ou na minha burrice não consigo ver que ele está ali. Você nunca é abandonado. Nunca, absolutamente nunca. Até tem um texto que eu não sei quem é o autor, Pegadas na Areia, né? O cara desencarna e ele conversando com Jesus começa a refazer toda a vida dele, né? E ele fala, olha, eu vejo que em todo o meu caminho sempre tem 4 pegadas na areia, né? Aí Jesus fala, sou eu e você caminhando juntos, né? E falou, pô, mas tem horas, nas horas mais difíceis, mestre, eu só vejo 2 pegadas. Por quê? Porque nessas horas eu te carreguei no colo. Então, é a gente que não consegue perceber que nós somos, não digo que o Cristo está do meu lado, com certeza não, que nós somos assistidas constantemente por espíritos de luz. Mas é que a gente começa a fazer tanta coisa errada, a gente começa a sintonizar tanta estaçãozinha de rádio ruim, que os mentores não conseguem chegar perto. Então, o máximo que eles conseguem fazer é te carregar um pouquinho no colo, mas se você começar a fazer a opção errada, você usar errado o teu livre-arbítrio, eles vão ter que se afastar. Porque não dá, porque você não permite que eles cheguem perto. Então é a opção de cada um. Orai e vigiai, né? Falava o mestre. Orai e vigiai. Então para, a cada dia, rever os teus atos, rever os teus pensamentos, o que você está fazendo, se você está construindo, se você fez alguém feliz aquele dia, se você não construiu naquele dia, por quê? Né? Se você não andou para frente,
que ninguém tem que andar para trás, quem anda para o lado é caranguejo. Nós temos que andar para frente. E com uma destinação, ser feliz. Ser feliz, ser amado e amar. Né? Vamos lá. Tão grande é a carga de pecados dos homens, por seus próprios ilícitos e esforços, nunca podem espiar. Bobagem? Sempre nós podemos espiar. Sempre. Se assim não fosse, Judas estaria até hoje nas trevas. E não está. Né? É um grande trabalhador do Cristo hoje. Se assim fosse, quantos já erraram e não poderiam mais estar aqui? Não poderiam mais evoluir. E assim, você pode pegar milhões de exemplos na humanidade. Né? Ninguém nasceu anjinho de luz com asinha. Nós todos já fizemos um monte de bobagem. Por que nós estamos tendo essa oportunidade? Porque nós quisemos. Porque nós pedimos e nós assumimos o compromisso de trabalhar, de estudar e de caminhar. Foi por isso que está sendo nos dada essa oportunidade. Não vamos jogar fora. Esse é o grande detalhe. Como, porém, Deus é tão misericordioso quanto justo, Ele mesmo possibilitou o perdão. Isso se verificou pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cara, desculpa a Igreja Católica, mas perdão, nós é que temos que nos perdoar. O grande julgamento é a da nossa consciência. A hora que a gente desencarna, que nós reencontramos os nossos mentores, depois talvez de uma passagem, espero que rápida, pelas trevas, a hora que você senta com os teus mentores e vê tudo aquilo que você se colocou para fazer e não fez, o tribunal é da tua consciência. É você que vai falar, cara, onde eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei ali. Pelo que eu sabia, eu não precisava ter feito isso, ter feito isso, ter feito isso. É a tua consciência que vai te julgar. Não é Jesus que vem te julgar, não é o Pai que vem te julgar. É você conversando com teus mentores, fazendo a avaliação do que você fez com a tua encarnação. Cara, tem tempo ainda. Jesus Cristo veio redimir nossos pecados, por quê? Por que Ele é responsável pelas minhas bobagens? Se há 2000 anos Ele colocou a doutrina na Terra e eu não consegui seguir, por que Ele é responsável por esses 2000 anos de trevas que eu passei? Jamais. Eu sou responsável pelo que eu faço, não os outros. O que Ele veio foi escrever um outro caminho. O que Ele veio foi mudar a fase de evolução humana. Né? Ele veio pegar toda a humanidade e falar, criançada, sobe mais um degrau e começa a ver a coisa diferente. E é essa oportunidade que a gente está tendo de novo. Essa redenção divina não assegura a salvação, apenas torna possível que a obtenha. O que é a salvação? Retornar à casa do Pai? Sim. Claro que pode. O simples fato de eu ver hoje uma pessoa que está simples, um criminoso que esteja em manchete de jornal, amanhã ele pode ser um anjo do Senhor. Por quê? Porque a hora que ele vê, ele chega tão profundo nas trevas, mas tão profundo em coisas ruins, que a hora que ele vê um raiozinho de luz, ele percorre esse caminho até a iluminação muito mais rápido que qualquer um de nós. Porque o desespero dele é tão grande, a necessidade da alma dele é tão grande, que ele percorre de uma forma muito mais rápida. A velocidade de cada um é a opção de cada um. Não quer dizer que hoje um cara que é menos evoluído que você hoje, amanhã não possa ser um anjo de Deus. E você está aqui ainda encarnando, reencarnando. E cada um, gente, nós escrevemos o nosso caminho. Não dá para ficar julgando. Homens e mulheres devem reconhecer os seus pecados, devem reconhecer os seus erros. Sim, arrepender-se, lutar para vencer a tentação de tornar a pecar. Vai e não peques mais. Para se ajudarem e fazê-lo, devem submeter-se à administração pelos sacerdotes dos sacramentos? Não. Você precisa, para fazer, o que você precisa? Pegar o conhecimento de Jesus, criar vergonha na cara e colocar em prática. Crescer moralmente, ter ética, ser honesto, né? Se conhecer, se perdoar por um monte de coisa que você fez errado, para daí sim você começar a se abrir para o outro, começar a ajudar o outro. Aí sim, é o caminho de Paulo de Tarso. Né? Não tem segredo.
não precisa de sacramento. Se assim fosse, o que seria de toda a humanidade antes da instituição dos sacramentos pela Igreja Católica? Estava todo mundo no inferno? Não, né? Já não estava tudo no inferno, né? Então, qual que é a arma que os padres usavam, né? Pôr de joelhos soberanos seculares era com a sentença de excomunhão. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu. Por que foi inventada a confissão? Né? Teoricamente, para que a hora que começou a haver a separação entre o poder temporal dos reis, dos imperadores e a igreja, para que a igreja soubesse o que acontecia na sociedade. Aí criou-se a confissão. Jesus nunca pediu para ninguém confessar seus pecados. Para um outro ser encarnado. Senta no canto e conversa com teu pai que te ouve, que está nos céus. Foi isso que ele pediu. A conversa é você com teu Criador, você com teu mentor. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Como é que eu conserto? Adoro quando a brasileira conta que conversa com o mentor dela. É esse exercício que a gente tem que ter. Né? Se a gente não adianta eu chegar para um padre e falar, fiz isso. Ok, faz isso, faz aquilo, eu saio, viro a esquina e continuo fazendo a mesma coisa. Não adianta. Que Jesus pede que você se transforme. Né? Mas a gente... Não, peraí, eu acho que eu fiz bobagem, peraí. Uma pessoa... Tá, não, desculpa, só faltou isso aqui. Uma pessoa assim condenada estava cortada da comunidade cristã. Então, os padres tinham o poder de excomunhão. A partir do momento que você não concordava com tudo aquilo que a Igreja Católica colocava como verdade, você podia ser tirado de dentro da igreja e não podia mais frequentar a igreja. Tinha coisas piores que faziam. Os reis podiam resistir até um certo ponto com um papa. Por quê? A excomunhão para o rei era como se a alma dele fosse para o inferno. Então eles não se colocavam. Aí foi o que aconteceu com Henrique VIII. Antes que ele fosse excomungado, o que ele fez? Ele criou a própria religião. Aí ele livrou a alma dele, na cabeça dele, né? Um cara que tinha filho com todo mundo, né? Aí briga porque quer se separar, porque quer ter um filho oficial. Dai-me paciência. Mas tudo bem. Outra arma que os papas usavam, né, era o interdito. O que acontecia? Era um grupo, era uma cidadezinha, uma vila, que começava a ter comportamentos contrários aos dogmas da igreja. O que eles faziam? Eles fechavam a igreja para toda aquela sociedade. E nada, os padres não confessavam o pessoal, não davam nenhum sacramento, não batizavam nem nada. A única coisa que era dada era a extrema-unção. Então, isso o que dava? Enchia de medo as pessoas. A hora que você não podia frequentar a igreja, que você não podia ir conversar com o padre, as pessoas tinham medo. As pessoas achavam que tudo que começava a acontecer de errado era porque tinham sido abandonados, estavam sendo perseguidos pelo demônio. Assistam Papisa Joana, nesse ponto é fantástico. O medo que se irradiava na sociedade. Mas por quê? Porque a salvação era dada em troca de um comportamento seu, de um pagamento que você fazia pelas não bem-aventuranças, mas pelos favores da igreja, pela tua doação, a igreja era proporcional àquilo que você tinha como perdão. Tá? Então, Deus não é comércio. Não é um balanço, não é um débito e crédito que você faz com Deus. Eu fiz isso aqui certo, mas eu fiz isso aqui errado, compensa aqui, está tudo bem. Não é isso. É a tua transformação. É isso que vale para o Pai, é a tua transformação. Não é nem o objetivo que você conseguiu atingir. É o processo que você passou para chegar naquele teu objetivo. Né? Eu quero encontrar Jesus ali na esquina. Então, na hora que eu chego perto da esquina, eu vejo que ele não está naquela esquina, ele está uns 500 mil anos luz na frente. É o meu processo de chegar no rastro dele que vale. Se eu vou chegar a ver ou não no final dessa encarnação, não importa. O importa é o objetivo que você mirou
E você seguir naquele teu objetivo de forma certa, de forma correta, sem passar em cima de ninguém, preservando os princípios que você reconhece como verdade e tentando se aperfeiçoar a cada dia, né? O mais famoso interdito da era feudal foi lançado sobre o reino da Inglaterra pelo Papa Inocêncio III, como consequência de uma disputa com o rei João sobre a nomeação do arcebispo de Cantuária. Esse interdito ficou valendo por vários anos e só foi retirado quando João se submeteu humildemente. Quando o rei se submeteu humildemente, é a hora que, numa hora dessa, você pode interditar todo o reinado do cara, todas as pessoas ligadas ao reinado, dependendo do tamanho do problema, né? Olha o tamanho do poder que tinham os papas, que tinham os padres, né? Bom, a maior parte das atividades ficava a cargo dos clérigos, que faziam parte do clero secular, do clero temporal. Caracteristicamente, portanto, o clero regular levava a vida retirada do mundo exterior. Então já existia o começo da formação do que a gente tem hoje, da saída de todos aqueles que serviam a Deus da sociedade para viver no mundo à parte. Na era feudal, a história do clero é muito rica, né? Com o desenvolvimento de muitos grupos monásticos e pela formação de novas ordenações. E aí a gente vai ver numa aula mais para frente a formação dos franciscanos. A Cláudia vai falar sobre Francisco de Assis. Após o início dos monastérios, surgiram várias tendências que não tinham sido previstas e que começaram a produzir graves problemas. Por quê? São grupos de pessoas que pensam em cima da mesma teoria. Cada um tem um modo de ver, cada um tem um modo de interpretar. E a igreja, o Papa sempre se colocando como aquele que ia dar a palavra final e aqui embaixo todo mundo ia ter que seguir igualzinho. Mas só que na prática isso não acontecia. Começaram todos os senhores feudais, todas as pessoas que tinham dinheiro, a fazer dádivas, doações vultuosas aos mosteiros. Por quê? Porque para eles, aqueles que tinham optado por ser padre, por ser monge, eram santos. Então eles tinham que ser sustentados por aqueles que tinham uma vida não santa, né? E aí o que começou a acontecer? Os mosteiros começaram a ter muita posse, muito dinheiro. Começou a aparecer a característica de que os monges não precisavam trabalhar. Então eles poderiam viver só dentro dos mosteiros, rezando e estudando. Lembre-se que quando a gente falou de Maria, Maria questiona aos 5 anos os sacerdotes do Templo de Salomão por que eles exigiam 10% da sociedade para sustentá-los. Por que eles não iam trabalhar e se autossustentar? E também porque isso era uma forma de servir a Deus. Maria tinha 5 anos. Né? E nós estamos falando aqui já 5, 6 séculos depois da partida de Jesus. Bom, os monges estavam sujeitos ao voto de pobreza, ou seja, houve uma época em que se instituiu nas famílias, principalmente as de maior posse, o filho mais velho era o sucessor do pai. Né? Se existia outro filho homem, o seguinte virava padre. Né? Então a parte da herança desse filho que se tornava padre era toda doado ao mosteiro. Então imagina a riqueza que começaram a ter esses grupos. E aqui o mesmo questionamento que Maria faz, né? Era tanto dinheiro que eles viviam em monastério, não era uma vida de pobre, era uma vida de pessoas extremamente ricas. Se vocês pegarem eu adoro esses filmes, se vocês pegarem o filme de Francisco de Assis, Irmão Sol e Irmã Lua, do Franco Zeffirelli, vocês vão ver a hora que Francisco vem com aquela roupa dele simples, todo machucado, todo sujo, porque ter caminhado uma barbaridade, e entra no Vaticano para falar com o Papa, ele é recebido pelo Papa. Você vê toda a ostentação do Vaticano em ouro, em riquezas, em tecidos finíssimos, e a simplicidade de Francisco de Assis, e o Papa desce a escada
e reconhece que Francisco estava certo, na sua simplicidade. Né? Que ele seguia muito mais o Cristo do que ele como Papa. E aí tem que tirar o chapéu para o Papa que está aí. Né? Bom, nem todos os mosteiros ficaram ricos, mas alguns acumularam muito dinheiro e começaram a acumular muita terra. Tá? E houve muito abuso pelos frequentadores. Por quê? Porque o ser humano é falível. Porque não é porque virou padre ou virou freira que virou santo. A santidade é uma questão de alma, uma questão de evolução. Né? E não de simplesmente entrar para uma ordenação. Bom, mas também houve conventos, houve monastérios onde esse dinheiro foi bem aplicado. Começaram-se a criar escolas. Começou-se a juntar os trabalhos filosóficos da época, começaram a se copiar os manuscritos. Tá? Então, o conhecimento começou a ser mais preservado e mais difundido na sociedade. Durante os primeiros séculos da era feudal, as heresias virtualmente desapareceram. Por quê? Porque você não tinha muito conhecimento sistematizado. Então não tinha muito como questionar, não tinha o que discutir, porque não tinha um conhecimento sistematizado. Por quê? Porque a vida intelectual dessa época era muito pobre. Então começa a retomar com o Santo Agostinho. Começa a retomar. Na época, na última fase da era feudal, já ao contrário. O conhecimento já tinha se estruturado. O que acontece? Começam a aparecer as heresias. Começam a aparecer os questionamentos daquelas verdades colocadas pela igreja como indiscutíveis. Então começam a aparecer essas discussões. E isso se torna uma ameaça para a igreja e para o Papa. Então tinham as heresias anticristãs, que atacavam as bases da religião cristã, todas aquelas bases que a gente viu no Concílio de Nicéia. E heresias anticlericais, aqueles que questionavam a colocação, a formação de toda a ordenação, de toda a hierarquia dentro da Igreja Católica. Tá? E o papel também do Papa. A infalibilidade papal, né? A cristandade ocidental reagiu de 3 maneiras contra as heresias. Né? A primeira, como é que eles resolveram? Em 1208. Como é que é? O Papa Inocêncio apelou à cruzada. Preciso tossir. Desculpa, seca a garganta e eu tusso. O que eram essas cruzadas? Eram chamados os príncipes cristãos e todos aqueles que serviam a esses príncipes, e se formavam batalhões, que nem a gente vê na época de Vanhoé, né? Se formavam aqueles batalhões que iam guerrear em nome do Cristo. Quando que Jesus mandou que alguém declarasse guerra em nome dele, né? Mas vamos lá. É a época da lenda de Vanhoé, Ricardo Coração de Leão, é toda essa época. Então, se vencia as heresias declarando uma guerra. Já vi essa cena, né? O presidente dos Estados Unidos invadindo os países, porque, opa, não gostei, vou lá e invado. Mesma coisa. Bom, nessas campanhas o que acontecia? Os interesses políticos e econômicos tinham maior predominância. Se guerreava por interesse político e econômico, se guerreava para se manter o poder. Era a ideia da manutenção do poder do papado em cima daqueles que tinham alguma coisa contra. Bom, os cruzados ganham e se apoderam de muitos territórios, né, que começam a ser adjudicados à Igreja Católica. Mas esse não foi o resultado esperado pelo Papa. Por quê? Porque ele não queria só ganhar bens materiais, ele queria que as heresias acabassem. E as heresias não acabaram. Pelo contrário, elas começaram a aumentar. Por quê? Porque você tinha diferenças sociais brutais nessa época. Como até hoje a gente tem. Mas aqui era muito acentuada nessa época. Bom, segunda arma que o Papa utiliza. Ele começou a usar de pregadores para persuadir os hereges. Adiantou? Alguma coisa, mas também você não consegue mudar a cabeça de todo mundo. Por quê? Cada um tem um nível de evolução. Aquele que a razão começou a se desenvolver, começa a questionar uma série de coisas que a razão não admitia. E a igreja não aceitava. Esse continuava herege. Então, o que começou a acontecer? Eles começaram a banir essas pessoas da igreja. Tá?
Eles começaram a... Mas aí o que aconteceu? Você vai ter uma reação dos senhores feudais, tá? Por quê? Porque eles não conseguiam, os que vinham pregar, não conseguiam atingir todo mundo da população. O conhecimento que eles traziam, a forma que eles colocavam esse conhecimento, não conseguia sensibilizar todas as pessoas. Então, quem não aceitava, não adiantava vir uma pessoa pregar, sem o desenvolvimento da razão. Aqui se estava começando a plantar a semente do iluminismo, né? Mas depois a gente vai ver que o iluminismo também tropeçou. A heresia continuava. Finalmente, o que o Papa faz? Ele institui uma pressão judicial. Ele institui juízos que vão julgar os hereges. A princípio, era o começo da Inquisição, né? O primeiro vai aparecer em 1203, quando o Papa Inocêncio III mandou especiais juízes papais inquirirem casos de heresia. Tá? Em certos locais, eles começaram a colocar esses tribunais em locais determinados. E começaram a julgar essas pessoas. Tá? Para vocês terem uma ideia, nessa loucura toda, quem vai a julgamento? Copérnico. Grandes físicos vão a julgamento. Grandes pensadores da humanidade vão a julgamento. Tanto que Galileu, tanto que os livros desses seres ficaram na lista negra do Vaticano por séculos. Né? Foi que nem quando saiu o Código da Vinci, que a Igreja Católica também se colocou contra. O que aconteceu? Explodiu a venda do Código da Vinci. É efeito contrário. Quanto mais você pressiona, discute na luz da razão. O que está certo, o que está errado. Discute à luz da razão com base no que o Jesus pregou. Vamos lá. Essas novas cortes mostraram-se eficazes e em 1229 elas foram instituídas como instituições permanentes dentro da sociedade. Mais ainda, o Papa vai puxar para ele a responsabilidade de instituir essas cortes, tá? Para a supressão das heresias. Então ele vai centralizar em Roma novamente. Ele viu que essas cortes darão certo. Opa, aqui eu tenho poder, pelo medo novamente. Aqui eu tenho poder. Então ele puxa para ele a instituição dessas cortes. E aí a gente vai ter, talvez depois da fase que a gente pregou Jesus na cruz, talvez a fase mais negra da humanidade, que é a época da Inquisição, onde as pessoas que tinham um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais de visão de sociedade, de universo, de cristianismo, foram levadas à forca, à guilhotina, foram mortas no fogo. Então a gente vai ter a Inquisição, principalmente na França, na Espanha, nós vamos ter a Inquisição também em Portugal, e a gente vai ter aí vários exemplos. O auge desse processo vai ser no século XIII, a própria... fugiu o nome dela, sempre foge. Ai, meu Deus. Joana d'Arc, a reencarnação de Judas. A grande médium que se colocou à disposição do imperador da França para que a França não se acabasse, né? Não fosse destruída, para que tudo aquilo fosse preservado. Ela veio e se colocou como uma grande médium à disposição do imperador da França. Aí quando ela não foi mais interessante, não, ela é herege, queima. Olha a maluquice. Existem psicografias sobre a encarnação de Joana d'Arc, também muito interessante. Bom, os tribunais da França, do sul da França e da Itália são os mais afetados, são os que mais trabalham nessa época. Isso tudo continuou durante toda a era feudal. Agora, na Espanha, olha só, virou santo ofício. O que isso pode ter de santo? Misericórdia. Né? Olha, por isso não é por pouco que isso é chamado de época das trevas. Realmente, a energia que dominou o planeta naquela época foi a da pior frequência possível e imaginável.
né? É como se todas as portas do umbral tivessem se aberto e viessem todos para cá e emanassem aquela energia, tamanha bobagem que se fez naquela época. Quantas cabeças, quanto conhecimento se foi perdido, quanto tempo se perdeu em involução, né, fazendo essas coisas, né? Bom, os grandes juízes da Espanha, Torquemada e Ximenes, até 1500 mais ou menos, a igreja conseguiu reprimir as heresias através da Inquisição, até a famosa queda da Bastilha, onde a história vai começar a mudar de novo. Bom, até aqui a religião da Europa Ocidental, a cristandade romana, era uma unidade só, doutrina e prática, tá? Mesmo na sua organização hierárquica. Mas como? Pelo medo. Não pela razão, pelo medo. Esse é o grande erro. Aqui dos quadros representando a Inquisição. No século que se seguiu a John Hus. John Hus foi um líder tcheco que também se colocou contra toda a ditadura, também foi considerado herege pela Igreja Romana. E a Inquisição era em praça pública. As execuções eram em praça pública. E aí, como contaminava essa gente? Sim, sim. Isso é até a forma que eu filmo aqui. Henrique VIII mandou matar uma das mulheres dele em praça pública. Ela foi decapitada na frente da filha. Quer dizer, que nível, né? Não dá, não sei, que nível que a gente chega de irracionalidade, né? É irracionalidade, isso é ser irracional. Quer dizer, você não concorda comigo, então eu corto sua cabeça. Deixar o instinto. Deixar o instinto falar mais alto, né? Bom, o John Hus, na região dele, ele é o grande precursor das reformas, que vão vir com Lutero. Isso é um filme também, procurem para assistir. O filme chama Lutero, se eu não me engano, ele é polonês. É um filme excelente, fantástico. Lembrando que Lutero é a reencarnação de Paulo. Bom, com a obra de Lutero, que vai vir entre 1483 e 1546, ele é um grande desafiador de toda a ortodoxia da Igreja Católica, né? E consegue reestruturar todo o conhecimento da Igreja Católica de uma forma fantástica. A gente vai ver com detalhe depois. Tomás de Aquino não vai dar. Vamos fazer o seguinte, Tomás de Aquino são quatro slides, a gente vê na semana que vem. Mais 15 minutos eu acabaria, mas aí é falta de respeito com a espiritualidade. Porque o horário é das 8 às 10, a gente que se desorganizou. Fala. Só avisando que o filme Francisco de Assis também, provavelmente o Lutero vai estar no site. Ah, legal. O Ian e essa santa criatura que toma conta da nossa TV ESIM, ele vai disponibilizar no site do ESIM o filme sobre Francisco de Assis, o link, né, para acessar, o Irmão Sol e Irmã Lua, e Lutero também, tá bom? Papisa Joana a gente vai ficar devendo, mas Papisa Joana tem no YouTube também. Se procurar, Papisa Joana está no YouTube. É que eu não tenho paciência de ficar vendo filme de 2 horas no YouTube, mas que está lá, tá. Mas vai passar às 4 horas da manhã da terça-feira. Relembrando. Nossa, não, é um filmaço. Eu já assisti uma vez, saí num mau humor total depois do filme. Nossa, eu saí triste pra caramba depois do filme, mas é um filme belíssimo. Bom, 10 horas, alguém tem algum questionamento, Felipe? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos de novo, fechando os olhos e agradecendo ao Mestre por mais essa oportunidade da gente parar para pensar e rever os ensinamentos do Mestre, tentar colocar tudo em prática, tentar crescer mais um pouquinho em direção ao Pai. Agradecer essa casa, aos mentores desse curso, aos nossos mentores individuais e a esse grande irmão, nosso Dr. Adolfo, que conduz essa casa sempre sobre a luz do Cristo, que todos esses seres de luz que nos guiam e nos intuem, Mestre, continuem esse caminho na tua obra e no teu evangelho. Envolve os mestres na tua luz, sempre, sempre.
e que nós tenhamos tamanho e dignidade para continuarmos esse trabalho com eles. Mestre amigo, conduz-nos novamente a nossas casas em paz e permite, Mestre, que a gente seja cada dia um servo melhor do Teu Evangelho. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, com a graça de Deus. Obrigada, gente. Até semana que vem. Sou eu de novo, tá? Sou eu de novo.